Aleluia. Aleluia, Deus. Eu gostaria de cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Gostaria de estar deixando mais uma palavra de Deus, que os irmãos possam meditar, todos aqueles que ouvirem, que assistirem, venham meditar nesta palavra. A palavra do Senhor Jesus vai se encontrar em Mateus 23. É uma palavra bastante conhecida e que serve muitas vezes para nós crentes mesmo, para nós mesmos que somos cristãos, que buscamos, que se esforçamos para ter uma vida diante de Cristo, diante de Deus. Essa palavra vai se encontrar em Mateus 23, que vai estar como título: Jesus censura os mestres da lei e os fariseus. Vamos estar entendendo um pouco dessa palavra esta noite. Irmãos, a palavra de Deus vai falar que Jesus ele vai estar ali orientando a multidão e os seus discípulos a respeito dos fariseus e dos mestres da lei. Que essa multidão e seus discípulos viessem a ouvir, a observar e a obedecer o que esses mestres da lei, o que esses fariseus falavam. Que eles não viessem só ouvir, mas obedecessem. Mas por que Jesus vai falar para essa multidão, para esses discípulos, que eles viessem a ouvir, que eles viessem a observar, que eles viessem a obedecer? Para quem não sabe, os fariseus naquela época, os mestres da lei daquela época, eles foram pessoas que eram consideradas como escritores, eram pessoas que eram consideradas como secretário, eram aqueles que copiavam as escrituras no Novo Testamento, eram aqueles que tinham um grande conhecimento das escrituras, que tinham propriedade no que falava. Por isso que Jesus vem aconselhar: olha, vocês ouçam, vocês obedeçam o que eles estão falando. Mas Jesus deixa claro: obedeçam o que estão falando, mas não façam o que eles fazem. Mas por que não façam o que eles fazem? Porque os fariseus eram aqueles que tanto falavam, eram aqueles que tanto conheciam, que tinham uma propriedade ao falar, mas não viviam nada. Os fariseus eram aqueles que queriam ser considerados como Moisés, que queria ter autoridade, que queria ter poder no nome de Cristo, mas nunca quiseram viver o que Moisés viveu. Para quem não sabe, Moisés foi aquele que foi levantado por Deus, foi aquele que foi escolhido para liderar o povo de Deus, para liderar o povo de Israel. Foi aquele que foi escolhido para libertar o povo de Deus da escravidão do Egito. Mas os fariseus, eles queriam simplesmente falar, queriam impor que as pessoas viessem a viver. Mas na hora de eles viver, os próprios viver, eles não viviam. Mas trazendo para nossas vidas hoje, como que está? Como que nós estamos, nós cristãos, nós que tentamos ter uma vida diante de Deus? Será que nós temos vivido mesmo o que nós pregamos? Ou será que nós falamos por falar, como a palavra de Deus vai falar? Será que são palavras ao vento, que falam simplesmente por falar, mas não vivem? Porque o que Jesus mais quer sobre nossas vidas como cristão é viver aquilo que tanto pregamos, é viver aquilo que tanto nós falamos. O que Jesus ele quer que nós venhamos a viver. Mas nós temos que entender que para viver, nós precisamos todos os dias matar o nosso ego. Eu estava lendo um livro esses dias que falava exatamente isso. Para você se aproximar da cruz,
para você se aproximar mais de Cristo, você precisa todos os dias matar o seu ego. E como que nós podemos matar o nosso ego? É se libertando de toda ignorância, se libertando de toda contenda, se libertando de toda disputa, de toda inveja. Como Paulo fala, nós temos que parar de ser meninos. Nós temos que crescer na presença de Deus. Deus, ele tem um grande propósito sobre nossas vidas, mas nós precisamos crescer diante da presença de Deus. E para nós que tanto pregamos a palavra de Deus, nós que tanto temos conhecimento, como os fariseus tinham esse conhecimento, só que eles não souberam colocar na prática, Jesus, ele nos convida a isso. Se nós temos tanto conhecimento, se nós falamos que seguimos esse Cristo, que seguimos esse Deus, nós precisamos matar todos os dias o nosso ego. Só nós matamos nossos egos que nós vamos conseguir ter uma vida diante de Deus. Senão, de nada vai adiantar. Não vai adiantar eu ficar pregando e pregando, querendo que as pessoas mudem, se eu própria não mudo. Jesus, ele vai considerar. Eu estava vendo um estudo que quando nós falamos, quando nós pregamos, quando nós falamos que as pessoas façam, mas nós não fazemos, nós estamos colocando uma capa de ilusão sobre nós, para que as pessoas venham ver e achem que nós falamos aquilo que nós tanto pregamos, que nós vivemos aquilo que tanto nós falamos, que é da palavra. Será que essa noite nós estamos com a capa de ilusão sobre nós? Para que as pessoas olhem e achem, só que nós não estamos vivendo? Jesus, ele não nos chamou para isso. Jesus, ele nos chamou para viver verdadeiramente a palavra de Deus. E nós só vivemos matando nosso ego todos os dias. Não vai adiantar eu dizer que sou nova criatura, que eu sou nova criatura diante de Deus, se eu não mudo. Não adianta eu falar que eu faço mesmo porque eu sou assim, sendo servo de Deus. Deus, ele chamou para nós sermos diferentes. Deus, ele não chamou para dizer eu sou assim. Não. Aquele que é filho de Deus, Deus, ele molda. Deus, ele transforma. Se nova criatura somos diante de Deus, se novas criaturas somos diante de Deus, nós temos que ser moldados. Nós temos que ser transformados. Nós temos que entender que não é à toa que Jesus, ele falou que nós somos o sal dessa terra. O sal, ele dá a diferença. O sal, ele tem que ser a diferença. Então nós, como filho de Deus, nós como servos de Deus, nós temos que ser diferente. Jesus, ele não chamou ninguém para ser igual. Jesus, ele não chamou ninguém para ficar parado. Jesus, ele não chamou ninguém para estar falando tanto, para estar pregando tanto e não viver. Jesus, ele não chamou para isso. Jesus tem um foco muito maior sobre nossas vidas. Mas isso cabe nós se colocar na posição de Deus. Jesus, ele não chamou para nós estarmos com brincadeiras de ser crente, com brincadeiras de ser servo. Jesus, ele nos chamou para isso. Jesus, ele tem muito mais sobre nossas vidas. Mas será que nós estamos dispostos a acabar com as nossas meninices? Jesus, ele vai considerar aqueles fariseus, aqueles mestres, como hipócritas. Porque eram pessoas que tanto falavam, mas não faziam nada. Só colocava fardo sobre as pessoas, fardo pesado. Jesus, ele não quer isso sobre nós. Jesus falou que o maior entre nós é servo. Que não há rei, que não há mestre entre nós. Que não há poderoso entre nós. O maior entre nós, Jesus vai falar que é servo. E o servo, ele foi feito para servir a Cristo, servir a Deus, fazer o que agrada a Ele. Mas Jesus, ele quer de nossas vidas que nós venhamos a realmente fazer aquilo que tanto falamos. Ou senão vamos estar sendo considerados hipócrita. Pessoas que só falam, que só colocam palavras ao vento. Jesus, ele quer de nós.
Ele quer trabalhar sobre nossas vidas, mas para isso nós precisamos dar lugar. Para isso nós precisamos matar o nosso ego todos os dias. E a gente só mata o ego buscando a Cristo todos os dias. Buscando a palavra de Deus constantemente. Buscando Deus constantemente em oração. A gente só mata isso com busca. Então fica com essa palavra. Segue, mas vive. Viva. Não é fácil. Isso não é de nós. Mas nós devemos continuar constantemente buscando a presença de Deus, para que nós venhamos viver a palavra de Deus. Porque quando mudanças vêm, as mudanças acontecem no piscar de olho, onde nós nem vimos, já aconteceu. Jesus, ele sempre provê quando nós estamos dedicados à palavra dele, quando nós estamos dedicados a fazer a vontade dele, quando nós estamos dedicados ao seu trono. Mas para isso nós precisamos estar dedicados para ele, constantemente. Nós temos que entender que todos os dias o inimigo ele vai querer criar fortaleza sobre nossas vidas. Ele vai querer implantar a sua seta. Mas é só com a palavra de Deus, é só com a meditação diante de Deus que nós vamos quebrar isso. É só dando lugar para Deus, dando lugar para a palavra dele, dando lugar para o Senhor Jesus trabalhar sobre nossas vidas. Amém? Que os irmãos possam ficar com essa palavra. Jesus, ele sempre tem algo muito maior sobre nossas vidas. Mas a gente precisa fechar as brechas e dar lugar para Cristo. Porque quando nós damos lugar, ele vem e faz a mudança. Eu creio que Jesus, ele tem muitas coisas para fazer sobre a vida de vocês, como ele tem para fazer na minha vida. Mas para isso nós precisamos se libertar do pecado. Nós precisamos matar os nossos egos e fazer a vontade de Deus, independente do que pensam, independente do que falam. Faça a vontade de Deus. O nosso maior foco sempre será Deus. E através de Deus sobre nossas vidas, nós seremos usados para trazer a palavra dele às pessoas, aqueles que precisam. Amém? Que Deus possa abençoar cada um. Fica com essa palavra. Fale de Deus. Se você fala que ele é tremendo, que ele faz mudança, então viva. Se você fala que Jesus molda, que Jesus transforma, viva. Viva a palavra de Deus. Viva aquilo o que a gente tem que entender nós precisamos viver aquilo que Deus fala na palavra dele. Mas para isso nós precisamos estar constantemente buscando a face dele, buscando o seu reino. Faça a vontade de Deus em todo o tempo. Que quando nós fazemos a vontade dele, sempre ele irá suprir as nossas necessidades. Sempre ele irá estar atento sobre nossas vidas. Mas para isso nós precisamos estar constantemente buscando por ele, clamando o Espírito Santo para que interceda sobre nossas vidas. Fique com essa palavra. Viva a palavra de Deus. Não fale que Jesus muda se você não foi mudado ainda. Não fale que Jesus ele transforma, ele muda, se você não foi mudado ainda. Não queira mudar o mundo se você não foi mudado ainda. Para nós querer mudar o mundo com a palavra de Deus, nós precisamos ser mudado primeiro com a palavra dele, para a gente vir querer transformar com o poder dele. Viva a palavra de Deus. Faça aquilo que agrada a ele, independente do que pensam, independente do que vão falar. O nosso foco, Deus ele tem um foco muito grande sobre nossas vidas, mas nós precisamos dar lugar para ele. É isso que ele quer, dê lugar. Porque quando nós damos lugar, ele entra, ele opera, ele fala, ele usa pessoas para falar. E mistério sobre nossas vidas. Mas precisamos nós focar. Não fique disperso por nada. Não fique disperso por nada.
mas foque somente em Cristo. Deus, ele não pode ainda ter ouvido as nossas orações, o nosso pedido que a gente fez. Mas chegará um momento que ele irá ouvir e ele irá responder. Assim como ele fez com muitos homens na Bíblia. Assim como ele fez com Ezequias quando estava morrendo. Assim como ele fez com Elias. Como ele fez com muitos outros homens. Ele irá fazer com nós também. Ele irá responder no momento certo. Mas para isso nós precisamos viver a palavra de Deus. Não ser hipócritas como os fariseus. Não achar que somos grandes. Nós não somos nada. Nós apenas servimos a Cristo. Jesus, sim, a palavra dele sobre nossas vidas nos torna grande. Mas a honra tem que ser para ele. Tudo que nós fazemos tem que ser para ele. Não é para nós. Tudo que nós fazemos é para agradar a ele. Não ser como os fariseus que queriam mostrar para os homens. Mas mostrar para Deus. Agradar a Deus. Amém? Que os irmãos possam ficar com essa palavra. Medita nessa palavra lá em Mateus 23. Vê lá a história onde Jesus ele vai ensinar o povo a respeito do que é você falar e você viver a palavra. Porque o que Jesus ele procura hoje de nós é isso. Para de falar tanto, viva mais. É o que Jesus procura de nós. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um.